Estamos na página 53, na sexta bênção da Amidá. A bênção diz o seguinte: Slach lanu avinu, desculpa-nos nosso Pai, pois temos pecado. Perdoa-nos nosso Rei, pois temos transgredido. Pois tu és um Deus bom e que desculpa. Bendito és tu, Hashem, clemente, que perdoa em abundância. Então, semana passada a gente falou no Ashivenu sobre a ideia de Teshuvah, de retornar a Deus. Nos retorne aos teus caminhos, etc., a tua Torá. Agora, depois que a gente pediu para retornar para Deus, a gente limpa a nossa barra. A gente pede perdão por nossas más ações. Por que tem essa ordem? Que? Isso. Por que tem essa ordem? Primeiro tchuvá, retornar a Deus, e depois pedir perdão, porque você só tem como pedir perdão quando você está próximo. Você mostra que você se importa. A coisa que a gente brasileiro mais fala é desculpa. Oh, desculpa aí, desculpa, me diz a hora. Desculpa. Se tornou uma coisa banalizada. Perdão de verdade é quando você é sincero. Então, primeiro você retorna a Deus. Mostra que você quer se conectar com Ele, quer fazer o que Ele pede, estudar a Torá dele. E aí você fala, olha, inclusive, né? Eu pequei nisso, pequei naquilo. Claro que aqui é uma confissão curta, que inclusive nós batemos no peito, com exceção de dias que não se recita Tachanun, que são as súplicas e pedidos de perdão. Então a gente bate no peito 2 momentos. Slach lanu avinu ki chatanu, quando a gente fala, pois temos pecado, e também ki fashanu, pois temos transgredido. Nesses 2 momentos a gente fecha a mão com o dedão dentro da mão direita e dá um toque de leve sobre o coração. Isso a gente já falou antes de Yom Kippur, uma aula sobre o pedir perdão, que isso exterioriza, põe no mundo físico o que a gente está falando. É interessante que ele usa 2 termos para pedir perdão, que é desculpa-nos, nosso Pai, e perdoa-nos, nosso Rei. Qual a diferença entre esses 2 termos? Um pai, ele perdoa mais facilmente, até mesmo transgressões feitas de forma intencional. Então o filho faz uma coisa errada contra o pai de propósito, e um pai naturalmente, e geralmente, claro que tem exceções, mas geralmente o pai perdoa. Um rei é muito mais difícil conseguir o perdão dele, e ele tende a punir até mesmo ações involuntárias. Então, a pessoa pecou contra o rei sem querer, pisou numa foto do rei que estava caída no chão, o rei vai punir ele. Ah, mas eu não vi, não importa. O temor que a pessoa deve ter por um rei, isso faz com que ele não peque de forma nenhuma. Então, nessa bênção, a gente pede perdão das 2 formas. Da forma mais próxima, que é para o pai, mesmo algo intencional, e de forma mais longínqua seria, mais afastada, que é para um rei, para pecados feitos sem intenção, pedindo, claro, para que ele não nos puna através disso. A gente já falou no Tânia que a punição muitas vezes é parte do perdão, é importante, depende do tipo de pecado, mas ainda assim não custa pedir para não ser castigado de forma alguma. Qual a diferença entre Deus e qualquer outro rei? Que Deus ele perdoa e perdoa e perdoa de novo. Nós recitamos essa bênção nos dias de semana 3 vezes. Shacharit, de manhã, Mincha à tarde, e Arvit à noite. Vejam como Deus é paciente. E é interessante, tá bom, eu entendo que eu preciso recitar à tarde porque eu pequei durante o dia, à noite porque pode ter pecado entre o Mincha e o Arvit, de manhã porque à noite posso ter pecado. Mas tem uma vez que essa bênção não faz sentido. Quando? De manhã. Não cheguei cedo. Na saída do Yom Kippur. Acabou o Yom Kippur, a gente tem a reza do Arvit, já não é mais o dia do perdão, e a gente já recita essa bênção pedindo perdão. Pelo quê? Não deu tempo de pecar. Geralmente, isso não sei se dá para ser levado muito a sério, mas geralmente é a reza recitada mais rápida do ano. Porque todo mundo quer quebrar o jejum, e o rabino vem com essa de falar que não pode comer antes da Halá. É verdade, é uma invenção minha. Mas as pessoas querem que reze rapidinho, em 5 minutos. Então, peraí. Você acabou o Yom Kippur, o dia do perdão, elevado. Como a gente já falou várias vezes, já está correndo na reza, pede perdão por isso.
Dá para pecar. O ser humano é rapidinho quando ele quer. Por isso que a gente estuda a Tânia, para ter esse tipo de controle. Quando não quer também. Um outro ponto legal dessa bênção é que a gente fala o seguinte: bendito és tu, Hashem, no finzinho, clemente que perdoa em abundância. A gente fala que Deus perdoa. E aqui tem uma questão, uma dúvida. Quando você tem dúvida se recita ou não uma bênção, existe uma regra que diz o quê? Safek brachot lakel. Quando você tem dúvida sobre uma bênção, você não faz. Então, eu não lembro se eu recitei uma bênção de manhã cedo, porque eu estava meio zonzo e recitei tudo rápido, eu não sei se eu pulei ou não, a pessoa não deve recitar de novo. Com exceção de brachot da Torá, mas, ou seja, acordei de manhã, temos todos os Birkot HaShachar que a Anitta foi acrescentando conforme as aulas, e eu não lembro se eu recitei uma delas ou não, eu não recito de volta. Por quê? Porque na bênção tem o nome de Deus. E recitar o nome de Deus em vão é um grande pecado. Então, se eu não lembro se recitei ou não, não faz para não correr esse risco de recitar o nome de Deus em vão. Aqui, nós recitamos a bênção que Deus perdoa. Não é uma bênção em vão? Como eu sei que Deus perdoa? Obrigado, Deus, bendito é você, Deus, com o nome de Deus, que perdoa. Se conta que uma vez uma criança queria comer uma maçã, que estava na mão do pai, e o pai não queria dar. E a criança chorava e pedia, e o pai não dava. Até que um amigo da criança foi lá e cochichou uma coisa no ouvido dela. Aí ela parou de chorar, recitou Baruch, Atah, Borei Priaetz, fez a bênção da maçã. Aí o pai falou, opa, agora não tem jeito, eu preciso da maçã, porque ele recitou a bênção. Então a criança forçou o pai a dar a maçã. Eu não estou ensinando isso para os meus filhos, mas quando a gente recita uma bênção, acabamos por forçar Deus a mandar aquilo que a gente pediu. Então, aqui, nesse caso, que Deus perdoa, Deus fala, peraí, meu filho recitou uma bênção com o meu nome, e ele não pode ser em vão. Não, tá bom, tem que perdoar. Então é uma estratégia que os sábios deram para a gente poder garantir o perdão. Como a gente falou nas outras bênçãos, todas vêm através de um personagem da história. Semana passada a gente falou que a Tchuvá, o retorno a Deus, vem de Reuven, quando Reuven mexeu com a cama do pai. Essa semana, essa bênção do perdão, vem de Yehudá. Inclusive a leitura dessa semana, da Parashá, que fala que Yehudá, o quarto filho de Yaakov, quando ele se afastou dos seus irmãos, porque ele sugeriu a venda do Yosef, foi parar no Egito. Então, por conta disso, os irmãos se afastaram dele, porque isso causou um grande sofrimento para o pai. Yehudá foi e se casou com uma moça, e teve 3 filhos. Os filhos cresceram, a esposa dele faleceu, e ele casou o filho mais velho com uma linda Meidale, chamada Tamar. Tamar era maravilhosa, e o filho mais velho de Yehudá, não queria engravidar ela, porque o corpo muda. Então ele deu um jeito dela não ficar grávida. Isso foi um pecado perante Deus, e ele morreu. Qual é a regra? Se uma pessoa casada falece sem filhos, a viúva deve casar com o irmão, levirato. Com o irmão do falecido. Foi lá o segundo filho, Onan, casou com a Tamar, mas ele viu que não era para ele ter filhos também com ela, e morreu por conta disso. Sobrou um filho, Shelah. Yehudá, ele ficou com medo de dar essa viúva negra, né? Vai matar o meu terceiro. Então ele inventou e falou, não, meu filho, o terceiro é muito pequeno, espera ele crescer e aí você casa com ele, porque essa é a lei da Torá. Bom, o filho cresceu e Neca de Shidur, não chamaram a Tamar para casar com o Shelah. Então, a Torá diz que a Tamar viu que ela não foi entregue para o terceiro filho de Yehudá, e ela queria muito se casar com essa família tão importante de Yaakov, fora que ela não poderia casar com ninguém mais, que é proibido. Então ela se vestiu, se disfarçou como mulher de vida fácil, e ficou numa encruzilhada lá, no meio do caminho, um caminho que ela sabia que o Yehudá ia passar. E aí, o Yehudá viu ela, e eu não sei explicar o que ele sentiu naquele momento,
mas ele contratou os serviços dela. E era feito uma espécie de kiddushin, uma espécie de casamento. E aí ela pediu o manto, o bastão. O manto, o bastão e o sinete de Yehudá, que ele era um tipo de rei, como garantia de que posteriormente ele pagaria o cordeiro que ele havia prometido para ela. Tiveram a relação e ela sumiu. Aproximadamente 3 meses depois, vieram falar para o Yehuda: tua nora está grávida. E ela não podia ter relação com ninguém. Então, o Yehuda era o juiz da época também. Falou: ó, tem que ser morta. Queimada. E aí a Tamar, tá tudo na Torá. A Tamar, quando pegaram ela pegou o bastão, o sinete e a capa. Falei antes da capa? O manto, entregou para o mensageiro e falou: dá para o Yehuda e fala que engravidei do dono desses itens. Quando o Yehuda viu isso, ele falou: opa, pessoal, para tudo, fui eu que tive relação. Aí vocês vão falar: que horror, o sogro com a nora. Naquela época, sim, o levirato, o sogro podia fazer também. Não era só os irmãos. Depois a gente entra na questão da própria história, tá bom? Aceitar, não aceitar, naquela época irmãos casavam entre si. Então, E aí o Yehuda, ele assumiu que foi ele. Depois, posteriormente, nasceram os gêmeos. E de um deles virá Mashiach, se Deus quiser. De toda essa história, a gente aprende como a pessoa tem que ser humilde em relatar: eu pequei, me desculpa. O Yehuda, ele podia ter ficado calado. O que ia acontecer? Meia hora depois a Tamar ia ser jogada no fogo. Morreu. Choi. Ninguém vai ficar sabendo. E Yehuda, ele podia ter ficado calado. E a Tamar ia morrer e acabou a queima de arquivo. Só que ele preferiu falar que foi ele. Também é bonito por parte da Tamar. Que ela podia ter dito: ele é o pai. Mas ela falou: não, deixa ele decidir. Porque existe uma regra que é melhor a pessoa ser jogada no fogo do que envergonhar alguém. É melhor, em vez de eu envergonhar alguém, é melhor eu ser jogado no fogo. O que é muito interessante. Você vê a diferença entre Yehudá e Reuven. Semana passada a gente contou a história de Reuven, que mexeu na cama do pai, fez chuvá, e o Yehudá também fez chuvá. Qual é a diferença entre eles? O Yehudá é o nosso exemplo da chuvá completa. Por quê? O Reuven, quando ele foi pedir perdão pelo que ele havia feito, ele ficou recluso. E por conta disso, Yosef foi vendido. Para quem lembra a história, ele, em vez dos irmãos matarem Yosef, ele sugeriu que ele jogassem ele num poço vazio. Depois ele o resgataria. Então, no momento que o Yosef estava em perigo, o Reuven foi lá fazer chuvá dele, pensar nele mesmo. O Yehudá é o contrário. O Yehudá, ele podia falar que não fez nada de errado, mas ele preferiu ele ser afetado do que prejudicar uma pessoa. Quer dizer, é aquela chuvá que a pessoa faz prestando atenção nos outros. Prestando atenção e não prejudicar ninguém. Por isso que do Yehudá vem a realeza do nosso povo. Porque um rei de verdade não é aquele que governa para si, pensa nos próprios interesses. Um rei é aquele que pensa no seu povo, ele está pronto a se entregar. Isso foi retirado do Reuven. O Reuven ia ser rei, mas aí Deus fala: peraí, você está mais preocupado com tua situação espiritual do que com um jovem que está num poço? Se passa isto. Não combina com o rei isso. Então tirou do Reuven e passou para o Yehudá. Então do Yehudá a gente aprende que sim, a gente tem que focar em ser mais sagrados, pessoas mais corretas sempre, mas nunca às custas de alguém. Nunca. Possamos focar nosso judaísmo sempre em beneficiar os outros primeiramente e depois a nós mesmos e garantir uma vida plena de sentido.